5, versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Quantos acharam, digam amém. Vamos ler a palavra de Deus. 2, 3 e... Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era homem respeitado e honrado pelo Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele seria curado de sua lepra. Agora, vai lá para o versículo 8. Diz assim: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe uma mensagem: por que rasga as suas vestes? Enviou o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro e disse: vá e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele ficará restaurada e você será purificado. Versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele iria me receber, invocar de pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre, moveria a sua mão sobre o lugar afetado e curaria a minha lepra. Não são os rios Abana e Farfar, né, de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia ele me purificar nesses lugares? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos disseram: pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não daria? Agora vai lá para o versículo 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite este presente. Coloca a mão no coração. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos o teu reino, o teu poder, a tua glória nesse lugar. Meu Deus, abençoa, nos ajuda, que esse momento seja um momento de purificação, de transformação na nossa vida. Meu Deus, vem abençoar cada momento, trazer paz, discernimento, direcionamento para a nossa vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos isso. Se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus. Queria falar hoje para vocês sobre uma vida transformada através de um milagre. Diga assim: uma vida transformada através de um milagre. Esse texto que lemos em parte relata a história de um grande homem, de um homem chamado Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Nesse tempo, ele era um dos maiorais, dos caras mais respeitados e valorizados por causa da sua posição, por causa do seu trabalho, por causa de tudo aquilo que ele contribuía para aquele lugar. E Naamã era alguém extremamente poderoso. A Bíblia diz que ele era herói de guerra, porém leproso.
Então isso demonstra que ele não era alguém normal, ele era alguém extremamente valioso, precioso, importante. Mas esse homem não conhecia ao Deus verdadeiro. Esse homem, apesar de suas características normais, de todas as suas qualidades, de suas qualificações, ele não tinha Deus na sua vida da forma correta. Ele conseguiu até conquistar muitas coisas, ele conseguiu até fazer muitas coisas, mas ele foi deparado com o mal. E esse mal afetou a sua aparência, afetou aquilo que ele tinha de tão valioso que era a sua aparência, diante de uma realidade. E esse homem, muito importante, também era leproso. E vemos muitas pessoas assim, pessoas que são preciosas, extremamente cheias de qualidades, cheias de características que fazem essa pessoa ser diferenciada no trabalho, na escola, em algum tipo de relacionamento. E a gente vê muitas pessoas que têm características poderosas, iguais a Naamã, mas vivem no seu íntimo, no seu coração, um defeito, um mal que só ele mesmo sabe. O que é conviver com aquilo sem ninguém ver. Naamã, imagino eu que quando ele tirava aquela armadura de herói de guerra, de vencedor, ele tinha que se deparar com as chagas das feridas que eram causadas por causa daquela enfermidade que ele foi acometido. E assim também há muitas pessoas que quando colocam a sua cabeça sobre o seu travesseiro e começam a visitar a sua realidade íntima, começam a observar e olhar para dentro de si que precisa de algo, que necessita ser tocado em sua lepra de alguma forma. E a palavra de Deus diz que o Senhor, através de alguém, concedeu àquele homem que não conhecia Ele, a possibilidade de ter um encontro poderoso com Deus. A Bíblia diz que existia uma menina naquele lugar, e ela disse: se o meu Senhor conhecesse um homem que há em Samaria, com certeza ele seria sarado, curado. E Naamã, por estar vivendo algo no seu coração tão difícil, aceitou. E eu queria hoje colocar algumas questões sérias que houveram nesse episódio que lemos, que são verdades que pessoas precisam entender para que a transformação venha causar um milagre na sua vida. Quantos querem milagre aqui? Diga amém. Nós precisamos identificar o que pode ter causado algum tipo de lepra na nossa mente, no nosso coração, ou até mesmo no nosso corpo. A bênção de Deus, ela vem através de alguém que aceita de boa maneira aquilo que Ele traz, e muitas das vezes eu posso dizer que algumas pessoas precisam ter o seu coração amolecido para receber aquilo que Deus Ele tem. O caso de Naamã foi esse. Tem um ditado que é muito popular, que quem não conhece Deus pelo amor, vai conhecer pela dor. E foi a realidade de Naamã. Ele conheceu pela dor, ele conheceu pela lepra. E número 1, a característica que precisamos entender sobre Naamã e sobre esse episódio de milagre, é que Naamã, ele tinha um grande sofrimento, e esse sofrimento
ele era um sofrimento que era particular. Olha o que diz a palavra. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante o seu senhor, ou seja, o rei ali da Síria, e muito conhecido, com muito conceito, e por meio dele, o Senhor dera muitas vitórias para aquele povo, e era herói de guerra, porém leproso. Ele tinha um sofrimento, ele tinha que conviver com aquela lepra perturbando ele constantemente. Na sua intimidade, ele sofria de uma forma horrível. Quando ele olhava a sua intimidade, ele se deparava com isso, com a lepra. E a lepra, ela traz algumas realidades que podemos conciliar muito com o pecado. Eu posso dizer que o pecado é uma lepra. A lepra, ela tinha algumas características, ela tem até hoje, para quem não sabe, o nome contextualizado para lepra é hanseníase. E a lepra, ela tem algumas características que eu queria colocar aqui para vocês. A lepra, ela separava e separa o homem muitas das vezes da sociedade, por causa do seu contágio. Existia uma lei em Israel que se alguém leproso estivesse em uma casa, a lei dizia que a casa precisaria ser toda quebrada, os seus cacos lançados no deserto, por causa da seriedade que existia. Alguém que teve a sua lepra popularizada era automaticamente separado da sociedade. A lepra também, ela produzia e produz insensibilidade. As áreas afetadas pela lepra não se consegue sentir dor. Assim mesmo é o pecado. O pecado, ele gera insensibilidade sobre várias questões da vida. A lepra também contagia. O pecado também é contagioso. E muitas das vezes influencia de uma forma maligna algumas pessoas que estão perto de nós. A lepra também deforma. Eu estava lendo sobre um grande escultor chamado Aleijadinho. Quantos já viram falar dele? Muito conhecido por ser o maior artista barroco, e fez obras que até hoje são muito valorizadas e conhecidas. Ele era um cara deformado, mas que passou por cima de toda a sua deformidade para realizar o seu sonho, para sair daquela realidade que para muitos já era o fim. De repente alguém pode ter sido deformado pela lepra, mas eu posso te dizer, o Senhor Jesus pode restaurar a sua vida e gerar nela um milagre poderoso. E quem não cuida da lepra, a lepra leva até a morte, porque ela vai mutilando até chegar ao ponto de não existir mais a possibilidade da vida. E a realidade íntima de Naamã era todas essas. Ele era alguém que era separado praticamente da sociedade, alguém muito insensível, alguém que corria o risco de contagiar várias pessoas, de deformar uma realidade do seu viver, e ainda corria o risco de morrer. Essa era a realidade dele. Naamã também tinha uma vida de duplicidade. Esse cara, ele não conseguia ser só uma pessoa, ele tinha que ser duas. Diante das pessoas, ele era um herói de guerra, mas quando ele estava sozinho, quando ele estava diante de um lugar, de um ambiente, ele se transformava. Muitas pessoas são assim também.
não consegue ter uma só vivência. Isso gera insegurança em pessoas que te conhecem, porque sabe que há um transtorno, muitas das vezes, e uma duplicidade no seu viver. O cara hoje está de uma forma, mas não sabe como é que vai estar amanhã. Quantas pessoas vivem com esse mal? Naamã também, ele tinha um sofrimento por causa da impotência que ele vivia. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 5 até o 7, diz assim: e respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei carta ao rei de Israel. Ele partiu, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes de festivais, vestes finas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, chegando a ti essa carta, saberás que enviei Naamã, meu servo, para que cures ele de sua lepra. Entenda o que isso quer dizer. Esse cara era completamente impotente. Mesmo ele sendo o que ele era, ele não conseguia resolver o problema da sua lepra. O rei da Síria pegou uma carta e escreveu: estou mandando o cara. Por favor, eu estou sabendo que existe alguém em Samaria, e enviou essa carta ao rei de Israel. Entenda, o rei da Síria enviou para o rei de Israel a carta dizendo que Naamã ia, e ele levou ouro, prata, roupas maravilhosas para entregar em favor da sua cura, para pagar a sua cura. Por que ele tinha isso no seu coração? Porque ele tinha uma impotência, ele sabia que ele não podia resolver o problema dele. E quantas pessoas são impotentes diante da sua lepra, diante da sua realidade, não conseguem resolver o seu problema. E sabe por que não conseguem? Porque ainda não chamaram o Senhor para participar e para curar, para transformar e para gerar milagre. Das pessoas confiando em si mesmo, nas suas características, na sua persuasão, no seu tato, no jeitinho brasileiro, na forma de falar, na forma de agir, na forma de enrolar. Muitas pessoas estão tentando isso. Naamã era alguém impotente. Naamã também tinha um grande testemunho. Preste atenção. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 2, 3, diz assim: e saíram as tropas da Síria à terra de Israel e levaram cativo uma menina, que estava a serviço da mulher de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria ele da lepra. O testemunho que existia em relação a essa situação fez com que ele fosse alguém diferenciado. Ele foi escolhido para ser contemplado pelo milagre. Ele foi eleito pelo fato daquela mulher, de o Senhor ter preparado um ambiente para colocar aquela menina justamente na casa dele. E tantas pessoas já tiveram testemunhos pessoais de Deus querendo tocar, de Deus querendo agir, de Deus usando pessoas, de Deus trazendo mensagens, de Deus tocando. Quanto tempo será que essa menina estava na casa dele e ele só foi dar ouvidos depois que ele realmente chegou no ponto do fundo do poço? Uma vez alguém chegou aqui comigo e falou: ai, pastor, estou no fundo do poço. Falei: você não poderia estar no melhor lugar.
Ela olhou assim para mim. Falei, por quê? Ela perguntou por quê. Eu falei, porque quando a gente está no fundo do poço, a gente só pode olhar para cima. Talvez esse tenha sido o seu problema. Quando você não estava no fundo do poço, você olhou para o lado, para trás, para frente. Agora não, você só olha para cima. Se você está no fundo do poço, saiba, você está no lugar certo. Deus vai te tirar de lá, em nome de Jesus. E por último, Naamã, para ser curado, teve que descer do pedestal do orgulho. Olha o que diz esse texto aqui. 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, diz assim: Naamã, porém, muito se indignou. E foi dizendo: pensava eu que ao ter contigo iria se pôr de pé, iria invocar o nome do teu Deus e eu seria curado. E começou a dizer: por acaso, não existe rio melhor para me tomar banho? Você quer que eu tome banho no Tucunduba? Não pode mandar para o rio Guamá, o rio Trombetas. É isso que ele quis dizer. Ele não aceitou tomar banho no Tucunduba. Rio barrento. Para quem não sabe, o Rio Jordão era um rio barrento, era um rio difícil, tinha rios melhores. Ele falou: por acaso Abana, Farfar, não são rios também em Israel? Não pode me mandar para esse rio melhor? E o profeta falou: não vou nem atender ele, manda um recado para ele mergulhar 7 vezes lá. E ele saiu indignado. A Bíblia diz que ele saiu indignado com o posicionamento do homem de Deus. Porque o orgulho, eu falei isso já em alguns cultos aqui, é a forma de resistir a Deus. Mas a humildade é o que abre a porta da graça. Esse cara foi soberbo diante da possibilidade dele ser curado. Acho que ele pensou umas 7 vezes. Não pode ser só uma. Porque nesse lugar ele questionou. Sabe por quê? Porque Naamã, antes de ter a lepra no seu corpo, ele também tinha uma lepra na sua alma. Deus queria curar a lepra da alma antes de curar a lepra do seu corpo. E ele mandou recado, e graças a Deus, que esse cara tinha amigos, gente fina. Se fosse outros amigos, eu podia dizer assim: bora mandar matar esse profeta? Ele tinha autoridade para isso, lembrando. E os amigos deles falaram: Naamã, tu já está, no bom sentido da palavra, ferrado. Por que tu não mergulha? O que tu pode perder? E ele foi. Mergulhou 7 vezes. E a palavra de Deus diz que a pele dele ficou como de um bebê, para a glória do Senhor Jesus. Essa história, ela fala de um tratamento. Essa história, ela fala de um processo. Porque nós vivemos em uma geração, que eu posso dizer que é a geração fast food, que é uma geração que espera e busca tudo rápido. Você chega em algum lugar, o lanche é rápido. Nós somos a geração do controle remoto, que não precisa mais se levantar para ir lá desligar a televisão, você aperta ali, pá. Você é a geração que no celular existe todas as possibilidades e muitas coisas podem ser resolvidas com isso. Nós somos a geração do micro-ondas. Você não quiser nem ter fogão na sua casa, você pode só o micro-ondas, você
você resolve muita coisa. Aperta lá, papá. Mas as coisas de Deus, elas têm a ver com um processo, e sempre foram assim, não vão mudar, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo, assim como Ele foi ontem, Ele é hoje, e assim Ele será eternamente. Deus é um Deus de princípios, e os princípios que regem um tratamento diante de Deus, é uma sequência, é um posicionamento, é um tratamento. E aqui na nossa igreja, nós temos a corrente do jovem vencedor, que por sinal, vai começar hoje. Diga assim, hoje começa a corrente do jovem vencedor. Nós vamos passar 7 finais de semana, domingos, pregando, falando assuntos específicos para trazermos convidados, para trazermos amigos. Eu sei que muita gente não traz alguém para a igreja, porque tem medo, sei lá, de vir num culto que todo mundo pega pesado, né? Então, às vezes acontece isso. Então, você pode ficar tranquilo, que vai ser 7 semanas assim, de um processo, de Deus ensinando a salvação, de Deus ensinando a fé, de Deus trazendo a memória, coisas que talvez aqui até muitos já esqueceram. E eu queria pedir, em nome do Senhor, que vocês atentassem a isso. Porque o Deus que fez o processo de transformação e cura na vida de Naamã, é o mesmo Deus que está aqui para também trazer a cura, a restauração e a vida para todos nós. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer umas perguntas aqui, sérias para você. Quantos aqui amam a sua família de todo o coração? Pastor, me chateio, mas eu amo. Quantos aqui estão passando por algum problema lá dentro da sua família? Levanta a mão. Até seu cachorro está brigando contigo, levanta a mão. Quantos aqui estão passando por algum problema sentimental? Ah, pastor, o senhor nem sabe o que eu descobri. Estou sofrendo demais. Deus vai te curar. Deus vai te restaurar. O Espírito do Senhor vai nos ajudar. Ele vai trazer existência às coisas que não existem. E como eu disse, aqui nós temos a corrente do jovem vencedor. O que é uma corrente? Diga assim, uma corrente é um voto, que mesmo se eu tiver com preguiça, indisposição, dor de cabeça, TPM, eu vou ter que vir, porque é um voto. Alguém ontem perguntou para mim, pastor, eu tenho uma viagem marcada daqui com 2 semanas, eu não vou poder estar. Você vai assistir o culto pela internet. Ou então em qualquer lugar que você estiver, você vai se ajoelhar e vai falar, eu sei que está rolando um culto, e eu estou na campanha, na corrente, eu estou aqui e vou fazer uma oração, e vou lembrar, e vou falar para o Senhor, por causa do propósito. Algumas pessoas, eu sei que não vão poder estar, por algum motivo, mas eu queria que você mesmo, em outro lugar, tenha o coração nesse lugar aqui. E a corrente é um voto. A gente vê claramente que pessoas conquistaram algo diante de Deus. A Bíblia está cheia de pessoas que fizeram votos, desafios com Deus, e que em prol disso fizeram também um pedido. Eu sei que todos nós que estamos aqui temos uma necessidade, temos algo a pedir para Deus. E eu queria um papelzinho da corrente, se alguém me abençoasse, só para me mostrar para os irmãos, rapidamente. E nesse papel da corrente, a gente vai entregar para vocês, está escrito aqui, corrente do jovem vencedor, e logo embaixo, tem 7 elos, que você vai marcar as semanas, que
você está participando aqui, você já pode marcar o primeiro hoje. Semana que vem o segundo. E eu vou estar orando todo domingo por você em prol desse propósito. Ah, pastor, mas e se eu trazer alguém semana que vem? Também vai fazer parte. Mas vai começar já na segunda semana e Deus também vai agir. Então eu quero perguntar aqui para vocês: quantos não estão fazendo a corrente do jovem vencedor e hoje gostariam de começar a fazer essa corrente? Levanta a mão bem alto, com fé, levanta a mão bem alto. Os irmãos, por favor, entreguem rapidamente, enquanto a gente vai louvando a Deus. Eu gostaria que você levantasse sua mão para os irmãos identificarem. Olha, o culto já vai acabar, nem doeu. Diga. Vamos cantar essa canção enquanto os irmãos entregam. Agita as águas paradas da minha alma, leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas pra dizer, pra provocar já querer-me mais do que já me queres. Diga aí, então vem. Então vem, como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. levante sua mão e diga aí, então vem. Então vem, como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. E o teu amor, teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem. Diga isso. Derrama teu Espírito, então vem.
Levante seu projeto. Se você não conseguiu pegar, levante sua mão. Nós vamos orar. Espírito de Deus, nesse momento nós nos aliançamos com o Senhor. E nós declaramos, Pai, que o nosso esforço, a nossa dedicação para estar aqui esses 7 finais de semana, esses 7 domingos, vão abençoar a nossa vida, a nossa história, vão trazer restauração e cura para nós. Pai, nos permita estar todos os dias aqui. Nós consagramos diante do Senhor e nós cremos que o sim, como está escrito, meu Deus, que o Senhor vai abençoar o teu povo, vai se cumprir na nossa vida. Em nome de Jesus nós declaramos isso e nós abençoamos esse projeto. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Olha aqui para mim. Você vai colocar o seu desejo, tanto de salvação, quando eu falo de salvação é de propósitos diante de Deus, coisas pessoais, você vai escrever aí. E todos os domingos vamos orar por isso. Vamos interceder e pedir que Deus possa abençoar. Domingo que vem, alguém sabe de alguém que não veio para o culto hoje da sua célula? Ah, pastor, faltou. Levanta a mão. Pouca gente. Tem gente que viajando. Por isso saber, irmãos. E domingo que vem, eu creio que vai ser uma bênção. Traga alguém, traga um convidado. Nós vamos ter uma peça que está sendo já ensaiada, já tem um tempinho. E vamos apresentar aqui, vai ser uma bênção, vai ser algo maravilhoso aqui domingo que vem. Eu não quero que você perca. Levante sua mão. Diga assim, acabou. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja presente agora e para sempre. Em nome de Jesus. Até quinta-feira o cinema vai ser, em nome de Jesus vai dar tudo certo.